Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus nessa terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa Irmandade pela presença. Deus abençoe também o irmão Tiago pela ajuda nesses últimos dias. Para a glória de Deus deu tudo certo. Precisei me ausentar alguns dias aqui da live. Não que isso tenha sido ruim, acredito que tenha sido muito bom, mas em tudo Deus abençoou, na minha faculdade, nos meus estudos. Graças a Deus, vamos mais um semestre eliminado para a glória de Deus. Obrigado também pelas orações, pelo carinho da Irmandade de sempre. Já cultuamos agora um pouquinho mais cedo e vamos cultuar agora à noite também, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Então, como a gente sempre fala, faça a sua parte. Ajuda a compartilhar o santo culto, convidando os seus amigos, os seus contatos, nas suas listas de transmissão, no seu nicho ali de contatos, que as pessoas possam alcançar a palavra e a palavra alcançar também essas pessoas. Nós temos visto o quanto Deus tem operado nesse sentido e não temos a menor dúvida de que Ele continuará operando, não é, irmãos? Então vamos começar o santo culto, louvando ao Senhor com o cântico 2:0, cântico 20. Santo Deus, ajuda, Senhor. Glória a Deus. Meu pastor é Cristo Jesus, que ao céu por fé me conduz. Sua voz eu atenderei, sua vontade eu cumprirei. Meu pastor ele cuidará, com seu olho me ungirá. O meu vaso faz transbordar, em verdes pastos me guiará. Meu pastor fiel e leal, me livra do mal. Seus preceitos eu amarei, pois lá no céu eu habitarei. Glória a Jesus, glória a Deus. E no 54, 5:4. Vivo por Cristo, o meu Salvador.
Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar outro hino para orar ao Senhor. Enquanto isso, a Irmandade pode já ir mandando os pedidos de oração, mesmo durante o hino, para que depois nós fiquemos focados na oração. Durante a oração não adianta mais mandar. Já estamos orando, então a Irmandade manda antes. Durante a oração a gente ora, mas não ora pelo chat, ora de joelho no chão. Tá bom? Então se esforce para que você possa orar também junto de nós. Se não seja só um espectador do culto, se seja um participante. Alguém que está intercedendo não só pelas suas causas, mas também pelas demais que estão sendo mencionadas aí na live. Então, a Irmandade procure se atentar a esse detalhe. Nós vamos cantar agora, então, antes da oração, o cântico 307. 307. Bem, irmãos, vamos agora orar a Deus. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração que estão sendo feito menção aí na live.
Também os pedidos em especial por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão pedindo oração da Igreja de Deus. Vamos orar também pela bebezinha Camilinha, pela irmã Virgínia, a irmã Patrícia, a irmã Ana aqui do Alphaville, a irmã Juliana, que estão enfrentando câncer, e a irmã Meire. Precisava confirmar com ele se é Meire mesmo o nome da irmã. Mas enfim, lá dos Estados Unidos que está com os rins parados. Parece-me que era Meire, né? Vamos orar pela irmã Meire também nos Estados Unidos, lá em Orlando, que está passando por uma grande dificuldade. Apresentar esses irmãos e irmãs na mão de Deus, assim como seus pedidos de oração aí também, que você está fazendo através da live. Nós temos insistentemente alertado a Irmandade, procurado vos incentivar a perseverar em oração. A Igreja de Deus precisa de oração. A oração é o combustível de toda a fé, é o fio que nos liga até o nosso Deus. Se essa ligação for interrompida, nós deixamos de ouvir a Deus, nós deixamos de falar com Deus, nós vamos empobrecendo no nosso espírito. E isso traz a morte do nosso espírito, a morte espiritual. Então, temos que tomar muito cuidado com isso e a Igreja de Deus se dedicar em oração, não só aqui nos cultos, tanto presencialmente quanto online, mas também na sua casa, ou no seu trabalho. Procura reservar um momento do seu dia para fazer um devocional a Deus, para falar com o Senhor um pouco. Um minuto que você falar com Deus já é o suficiente. Talvez seja pouco, mas é melhor do que nada. Melhor do que passar o dia inteiro sem uma oração, sem um devocional a Deus. Então adora o Senhor em todo o tempo, que esse é o culto racional que a palavra fala, aquele culto que é feito entre nós e Deus, sem que ninguém veja na tua mente. Às vezes você é motorista de ônibus, você é motorista do transporte como um todo, fala com Deus ali no volante, 40 segundos de oração, 1 minuto, não vai te atrapalhar, não vai pôr em risco a tua vida, até porque a mente trabalha o tempo inteiro. Trabalha até quando nós estamos dormindo, que são os sonhos. Então, vamos nos esforçar. Espero que a Irmandade compreenda bem esse conselho e procure se aplicar em oração para que recebamos também as dádivas de Deus e recebamos os favores esses que temos buscado constantemente e às vezes eles parecem demorar um pouco. Não é só isso. Nós também nos afastamos da misericórdia de Deus, então o caminho fica mais longo, mais árduo, mais dificultoso. Nós vamos pedir também que o Senhor, por piedade, essa noite, mande para nós a sua santa e poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, ajoelhados, oremos a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome nas alturas. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Eterno Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, dobramos o nosso joelho na Tua presença nessa noite, para sermos agradecidos pelo Senhor ter amado a nossa alma. Amou-nos primeiro, nós reconhecemos isso, sem que ao menos tivéssemos conhecimento da Tua obra, do Teu Evangelho. O nosso Deus já nos amava. Desde o ventre da nossa mãe, quando, como a terra antes da criação, nós também não tínhamos forma, mas o Senhor já tinha um projeto, já tinha um plano de salvação para as nossas almas, e nós te adoramos, Senhor, nessa noite. No cair do dia, o nosso coração também se inclinou para as coisas de Deus, e algum número de irmãos e irmãs está nesse momento adorando ao Senhor, adorando a Deus, pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós, Senhor, sabemos que os dias têm sido maus e tudo indica que serão piores ainda. Todavia, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação, como disse Abacuque na sua oração. Ainda que tudo falhe, ainda que o fruto da oliveira minta, aleluia, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Senhor, Tu és tudo na hora do nada. Reconhecemos a nossa total e absoluta dependência de Ti. E reconhecemos também que sem Ti nada podemos fazer. Faze, Senhor, da nossa vida um testemunho eficaz da Tua graça.
Faz da nossa vida um testemunho do teu amor e da tua misericórdia para nós. Que nessa noite a nossa irmandade possa estar, como todas as demais, em comunhão, louvando e engrandecendo o teu santo nome, adorando a Deus de coração sincero, Senhor, não só por interesse, mas também por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Louvamos a Deus pela vida do irmão N, do irmão Tiago e do irmão Bruno, sempre, que ao longo dessa última semana também cuidaram, Senhor, aqui dos cultos, irmão Tiago se esforçando também para levar a palavra até o teu povo. Que a vida dos teus filhos seja recompensada com muitas bênçãos, que não falte para eles nada daquilo que necessitam e que nós possamos também constantemente orar pelos teus servos. Apresentamos nas tuas mãos as nossas queixas, as nossas lamentações, os pensamentos que sondam, que rondam a nossa mente e muitas vezes nos querem tomar, Senhor, por pessimistas, por desesperançosos, entristecidos, e tirar de nós a alegria da fé. A fé produz em nós uma alegria, pois junto dela vem a certeza de receber aquilo que esperamos. E se esperamos, nos alegramos pela certeza de receber. Então, Senhor, visita-nos nessa noite com fé, com alegria do céu, com alegria do teu Espírito, e que nós alcancemos essa plenitude de relacionamento com Deus e possamos constantemente nos entregar nos teus braços de amor, confiados em ti, lançarmos-nos, Senhor, em águas também mais profundas, mergulhando na nossa fé, mergulhando na nossa entrega ao Evangelho, esperando de Deus aquilo que Ele nos tem prometido, a maior recompensa para todo homem, a salvação, a vida eterna. Esse propósito é o que move a nossa fé, Senhor. E é por isso que estamos aqui essa noite, pela certeza da salvação da nossa alma. É por isso que nos resignamos a cumprir tão somente o teu querer na nossa vida. Por isso que falamos contigo, pois cremos que tu estás nos ouvindo nesse momento. Cremos que tu não estás indiferente às nossas lamentações, aos nossos problemas, às coisas que vêm, Senhor, para nos abater. Todavia, estaremos aqui de prontidão, falando, clamando, adorando a Deus no teu templo, pois sabemos que tu recebe como incenso de suavidade o louvor dos teus filhos, dos teus remidos. Apresentamos a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade. Em pedido orações por causas, por enfermidades, por tribulações, pelos testemunhados, pelos acidentados e tantos outros pedidos mais, entregamos todos na palma das tuas mãos e te pedimos, Senhor, que faze a tua obra segundo a tua misericórdia. Oramos também pela vida das nossas irmãs Camila, a bebezinha, a irmã Virgínia, a irmã Patrícia, a irmã Ana, a irmã Juliana, estas que sofrem, Senhor, com câncer, estas 5 mulheres das mais diversas idades, estão sofrendo com essa enfermidade tão terrível. Em nome de Jesus, coloca a tua mão santa. Em nome do Senhor Jesus, cura estas tuas filhas. Manda essa enfermidade embora. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E o teu nome será glorificado. E a nossa irmã Meire, também de Orlando, nos Estados Unidos, que vem lutando, Senhor, contra essa insuficiência renal, seus rins pararam, mas o céu não parou e não vai parar. O céu continua trabalhando em favor daqueles que clamam, e nós clamamos nessa noite: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Oramos por aqueles que estão hospitalizados, Senhor, em tempos de eleição. As notícias no tocante a essa pandemia parecem terem esfriado por algum interesse que nós desconhecemos. Entretanto, nós sabemos que essa enfermidade continua matando, continua judiando do teu povo, continua judiando do nosso povo. Então nós te pedimos, cobre-nos com teu sangue precioso, pois sabemos que a ganância do homem não tem limites e não vê barreiras. Ela passa por cima de qualquer premissa, de qualquer princípio, seja ele cristão, moral ou cívico, para alcançar os seus objetivos. Então nós te pedimos, protege-nos não só da Covid, protege-nos da ganância do homem, dos seus maus olhos, do seu desejo pelo poder.
Que nós estejamos, ó Senhor, debaixo das tuas asas, abrigados, seguros em ti, na tua palavra. Daqui nós não nos sairemos, Senhor, nós não nos afastaremos de ti. Sentimos-nos protegidos debaixo das asas da tua misericórdia. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Que recaia sobre a tua igreja essa noite o teu manto de proteção e de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, que a tua igreja seja coberta com o sangue do concerto eterno. Que seja derramada, Senhor, a proteção do teu Espírito Santo. Que o teu povo se ache nesse momento abrigado, cuidado, aquecido, Senhor, nos teus braços. Glória a Deus nas alturas, por ardente, por dolorida, por amarga que seja a prova, nós cremos que a oração, Senhor, é aquilo que nos leva até Deus, e nesse momento sentimos-nos conectados contigo, sentimos-nos agora ligados no trono da tua destra, e podemos sentir a força, a energia da tua graça, fluir pelo nosso corpo, fluir pelo nosso espírito, fluir na nossa mente, nos nossos lábios e também no nosso coração, aleluia. Sentimos, Senhor, a tua graça, alaia, alamaia, aleluia, derramada, Senhor, sobre a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, ó Deus grande, grande eu sou, todo-poderoso, nós veneramos, Senhor, a tua grandeza, adoramos a beleza da tua santidade, e nos colocamos humildemente prostrados aos teus pés em oração, e clamamos pela tua graça, pela tua visita, pelo derramamento da tua glória. Haja, Senhor, nesse momento, a visita do teu Espírito sobre todas essas vidas que estão nos assistindo. Senhor, sentimos aqui uma presença maravilhosa, sentimos aqui uma glória maravilhosa. Senhor, essa madrugada choveu muito, na virada do dia, já próximo do amanhecer, e nós fomos despertados, Senhor, com o barulho dos trovões, dos raios, a mim, a Dani, as crianças também, e eu saí na varanda do meu apartamento, tu sabe, tu estava me assistindo, e ali fiz uma oração a Deus, vendo a tua grandeza, vendo os relâmpagos cortar o firmamento de ponta a ponta, iluminando toda a terra. Senhor, e naquele momento a tua presença invadiu meu coração, e a tua glória foi derramada sobre a minha vida, e tu disseste, Senhor, que junto dessa chuva vem boas novas de alegria para o teu povo, e naquela mesma hora corri no celular avisar a Irmandade, 4:pouco da manhã, preparem-se, irmãos, junto dessa chuva vem uma grande bênção de Deus sobre a nossa vida, e desde então, Senhor, a tua presença não tem se ausentado do nosso coração. Glória, glória a Jesus, aleluia, essa tua graça maravilhosa, essa confirmação do teu amor pela nossa vida, não tem se ausentado de nós, ó Deus, faz com que agora a tua igreja sinta essa virtude no nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua igreja sinta a libertação caindo agora, que a tua igreja sinta, Senhor, as correntes sendo arrebentadas, as cadeias sendo abertas, os espíritos estranhos sendo repreendidos, Senhor, no nome de Jesus. Haja cura na vida da tua igreja, tanto na carne quanto na alma. Senhor, quero apresentar a minha tia Inês na tua mão, que tem sofrido, Senhor, com salvo engano, as juntas ou os joelhos, as cartilagens, não sei bem o que é. Faz tempo que não nos vemos por conta da pandemia, mas onde ela estiver, junto do meu tio, das minhas primas, Senhor, do Paulo Vitor, do Amauri, que são todos da mesma família, visita o Senhor, visita minha prima lá no Canadá, glória o nome do Senhor, e põe essa tua filha em liberdade, Senhor, ela tem o coração nas tuas coisas, que ela sinta a libertação de Deus sobre a sua vida, eu tenho certeza, Senhor, que ela não se envergonhará de glorificar o teu santo nome. Apresentamos a Deus toda a nossa irmandade. Senhor, não permita que venhamos esfriar na fé, não permita que venhamos desanimar.
deixar, Senhor, de crer na Tua palavra, que não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, nem para coisa alguma, mas que possamos firmar os nossos passos no Teu Evangelho. Abençoa a nossa igreja, que nós não venhamos nos corromper, a igreja está crescendo rapidamente. Isso traz em nós dois sentimentos conflitantes, o primeiro de alegria de ver a igreja crescer, e o segundo de temor, Senhor, de nos perdermos no caminho, de por alguma coisa deixar a vaidade entrar no nosso coração, e querer colocar na Tua obra um domínio humano. Cobre-nos com Teu sangue, que o domínio desta Tua obra seja divino, e Dayamuia, seja espiritual. Coloca sobre o irmão N, sobre mim, a luz do Teu Espírito Santo, e não nos deixa, Senhor, pôr a mão no Teu trabalhar. Nos ajuda, nós clamamos nesse momento, misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ter uma boa mente, a compreender bem os nossos irmãos, a sempre olhar para os nossos irmãos com olhar de misericórdia, nunca de autoritarismo nem de julgamento, mas que possamos, como irmãos de braços dados, militar a boa milícia, Senhor, em favor da palavra de Deus. Abençoa os que estão desempregados, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Um Cosmo, domingo à noite mesmo, nos contou um testemunho tão bonito aqui de fé. Senhor, Tu podes ainda hoje abrir um portão na vida desse Teu filho e fazer, Senhor, com que ele se alegre. A sua casa já está feliz, mas que ele possa, Senhor, ainda ter mais coisas boas para contar. Abençoa os nossos irmãos diáconos que já estão trabalhando tanto na Tua obra. Ajuda-os, Senhor, nos desenvolver dos seus trabalhos. Ajuda-os, Senhor, por caridade em tudo o que fizerem. Ajuda os nossos irmãos, a Natasha, o Léo, que se mudarão em breve aqui para a casa dos fundos da igreja. Eles também possam ser felizes aqui cuidando da Tua casa, e que possam, Senhor, crescer em espírito, possam crescer também na carne e na alma. Abençoa o santo culto, e nessa noite manda-nos a Tua santa palavra e fala com a nossa alma. Enche nosso coração da Tua presença e nos faz meditar nela de dia e de noite, guardando os Teus preceitos dentro dos nossos corações. Abençoa a vida do Bruno, da Lu, do Enzo. Abençoa a vida do Amir, da Ju, das crianças. Tudo aquilo que eles precisam, Senhor, que sempre prontamente estão trabalhando, ajudando. Eles não aparecem, mas o trabalho deles aparece. Se eles precisam de alguma coisa, Senhor, alguma coisa que esteja trazendo transtorno, a Lu mesmo, Senhor, tem trabalhado de noite, isso não é bom. Em nome de Jesus, Tu pode criar um caminho naquele lugar, naquele trabalho, para que ela volte, Senhor, a um bom horário de serviço também, para ficar com o filhinho deles. Senhor, nós cremos na palavra, nós cremos que Tu estás cuidando de nós. O fato de estar ou não na igreja constantemente não faz diferença alguma, porque Deus olha o que está no nosso coração. Estar ou não na igreja faz diferença para nós, não para Deus. Então, Senhor, fortifica o nosso coração. Ajuda-nos nessa milícia, ajuda-nos nessa batalha. Vemo-nos muitas vezes como Davi, pequeno, franzino, de gentil aspecto. E vemos as nossas provas como gigante, grande, destro, preparado na guerra. Entretanto, o Teu Espírito estava com Davi e não com o gigante. Senhor, alaia, glória, alaia, põe o Teu Espírito sobre nós agora. Derrama o Teu Espírito sobre nós, ó Deus poderoso. Que nós possamos, Senhor, vencer os nossos gigantes. Derrama sobre nós a Tua Shekinah. Como o salmista disse no Salmo, unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda, como um óleo precioso que desce sobre a barba de Araão, que vai até a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Glória ao nome do Senhor. Faz, Senhor, com que esse orvalho maravilhoso desça sobre a nossa cabeça e unja todo o nosso corpo. Glória a Deus. E faze-nos, Senhor, participantes das delícias do Teu reino, da revelação, da graça, da profecia. Unge, Senhor, os anciãos com o dom da profecia. Unge, Senhor, os cooperadores com o dom da profecia. E calamassania, Dayamuia. Unge, Senhor, aleluia, os diáconos. Unge, Senhor, os cooperadores de jovens, os encarregados da orquestra, as irmãs examinadoras, as irmãs da piedade, os obreiros, obreiras. Unge aqueles que trabalham na Tua obra com óleo de alegria.
com óleo da tua unção, unção de ousadia, unção de libertação, unção de graça, e coloca a tua palavra na nossa boca, para que tenhamos o pão para dar aos teus filhos, Senhor, por caridade, ó Deus. Assim, Senhor, perdoa se falamos demais, mas tu sabe que é o único momento que encontramos paz verdadeira, é quando fechamos os nossos olhos e nos desligamos desse mundo exterior, e fazemos uma introspecção, olhando para dentro de nós, e começamos a falar contigo. De pouquinho, essa concentração nos vai levando a Deus. Os primeiros minutos são os mais difíceis, mas daqui para frente, Senhor, orar mais 1 hora não vai fazer diferença nenhuma, pois o nosso coração já está quebrantado diante de Ti. Entretanto, temos outros assuntos a tratar. Tem a Tua palavra, abençoa o santo culto, e faz com que tudo transcorra bem, que não apareça aqui a nossa vontade, mas apareça o teu operar na vida da tua igreja. Ajuda-nos em todas as coisas, a sermos fiéis até a tua volta. Mantenha o nosso nome escrito no livro da vida no céu. Assim, Senhor, se esquecemos de alguma coisa, bem como os pedidos de oração da nossa irmandade na live, e os outros que nos fazem através do WhatsApp, mãe do irmão Rubão, que está internada aqui em Barueri também, fazendo diálise, e tantos outros enfermos, nosso irmão Cadu aqui do Alphaville, que também faz diálise, enfim, uma infinidade de irmãos que têm clamado. Ajuda-os, ó Deus, e responde pela tua palavra. Todas essas bênçãos nós te pedimos e damos gratidão a Deus por elas, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que bendito reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Jesus, louvado seja Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Santo Deus. Irmãos, a partir de domingo agora, que é dia 22, né, Bruno? 22? Então, a partir de domingo agora, dia 22, aquele culto de domingo, que era às 20 horas, passará a ser transmitido às 18h30. Lá no começo da live, lá para os meses de março, abril, já era assim. Mas como não estava tendo culto presencial, nós preferimos colocar no domingo à noite, que aí o pessoal já fez tudo o que tinha que fazer, já tinha jantado e assistiu o culto. Porém, agora há o culto às 18h30. Presencial. Então, como a gente já transmitiu de terça à tarde, de quarta à noite, de sábado de manhã, de domingo de manhã, vamos transmitir de domingo à noite, às 18h30. Então, a partir de agora, domingo às 10 e às 18h30, são cultos presenciais e online. Terça-feira às 14 horas, presencial e online. Quarta-feira às 20 horas, presencial e online. E sábado às 10 da manhã, o culto das mulheres, presencial e online também. E os outros dias, que são segunda, terça à noite, quinta à noite, sexta à noite e sábado à noite. Meu Deus, é tanto culto, né, irmão? É 10 cultos por semana? Ó, terça à tarde, quarta à noite, sábado de manhã, domingo à noite, 5. Aí depois segunda de manhã, terça à noite, quinta à noite, sábado à noite, 9. 9 cultos por semana. Só Deus para dar paciência para vocês, para aguentar nós. Só Deus. Mas ainda bem que Deus é bom e tem renovado o nosso espírito. Se são 9 por semana, 9 vezes 4, 36. 36 cultos por mês. Vezes 12, faz aí, Brunão. Que aí já ficou demais. 10 a 360 com 72, 442. Vezes 36 vezes 12. 432. 432 curto por ano. Brinca com nós, capeta. Aqui o povo clama mesmo. Então, são todos sempre muito bem-vindos. Venham congregar conosco. Os irmãos têm visto ao longo dos dias, têm sido incorporados, ou aceitos, ou inseridos, ou abraçados, como queiram, novos membros, novos músicos, novos organistas. Domingo vai ser apresentada uma nova organista também, a irmã Andréia. A Kes entrou para fazer meia hora, a Ellen vai entrar daqui a pouquinho, e a orquestra está sendo formada, acho que aqui a gente já está com 21 músicos,
É pouquinho ainda, mas para nós é uma multidão. A gente não tinha 5 ou 6 organistas, e Deus está abençoando. Então são todos muito bem-vindos aos domingos de manhã e no culto de manhã, e da noite a aula musical. De manhã começa às 8h30, todos estão convidados, é gratuito. Dia 13/12, às 8h30 da manhã, nós teremos um ajuntamento aqui, um ensaio dos músicos. Eu soube agora com mais detalhes dos irmãos encarregados, que é o irmão André e o irmão Samuel, que haverá um ajuntamento dos músicos, tanto da CCA quanto da CCB, Brunão. Eles têm muitos amigos lá na CCB, o irmão Samuel tem muitos amigos na CCB também, e também parece-me que na Assembleia de Deus, que tem orquestras lindas, e aí resolveram vir nos visitar. Então eles estarão aqui para tocar, para se alegrar. Vamos ver se a gente consegue transmitir um pedacinho do ensaio para eles, vamos ver o que Deus prepara. Vai ser às 8h30 da manhã, tá bom? Transmitir para mandar um ensaio e depois o santo culto. Então nós ficamos muito felizes que essas barreiras vão sendo quebradas. Vocês perceberam que a live está ficando mais tranquila? Aquela brigaiada, aquela xingação, tem que acabar. A gente entende que é também cultural. É difícil quando você tem uma coisa entranhada em você e você se libertar dela do dia para a noite, a gente entende. Nos aborrece, sempre que vocês xingam a gente, nos aborrece, só para vocês saberem. Se é isso que vocês querem, vocês têm conseguido. Mas não nos faz parar. Parar não está no nosso cronograma. Nós não pararemos os cultos online. Que mais? Dia 13 já falei. Se alguém quer ser batizado, quer fazer um concerto com Deus, em qualquer um dos nossos cultos presenciais, há batismo. O irmão Kleber, que orou na quarta-feira passada, um galeguinho que orou aqui, é um dos anciãos nossos aqui, que mora nos Estados Unidos, mas agora está passando uma temporada aqui no Brasil. Muito em breve ele vai vir fazer culto online para nós, até conversei com ele, vai também atender os cultos presenciais. A Irmandade vai conhecer o irmão Kleber, é muito usado por Deus, a Lilian, as crianças, a Gabi, o Luca, e a família está reunida de novo aqui no Alphaville. Graças a Deus, com a diminuição da pandemia, eles puderam vir de lá para cá, estarem juntos de nós. Tá bem, irmãos? Então, estejam firmes aqui, sempre congregando conosco todas as noites, e presenciais aqui na igreja. Nós temos todo o equipamento de segurança para receber a nossa Irmandade. Nesse momento, quero pedir aos irmãos, compartilhe a live, se inscreva no nosso canal aí, e pode chamar no nosso WhatsApp aqui através desse QR Code, que nós estamos sempre à disposição. Na descrição do vídeo tem os dados bancários da igreja para quem sentir de contribuir nas coletas. Vamos cantar o hino 342 e aguardar a palavra. 342.
Glória a Deus, glória a Jesus. Creiamos, irmão, que nós vamos morar lá no céu, lá na glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aguardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A parábola da ovelha e da dracma perdidas. Nós leremos do verso 1 ao 10º. Não, vai tranquilo aí, tá você que manda. O Bruno fica em tempo de ter um menino ali de desespero. Irmãos, tem uma coisa que eu não faço correndo, é culto. Porque já é tão pouco que a gente faz para Deus, para andar fazer o culto numa carreira, é melhor não fazer. Com paz, com calma. Não tem pressa, não abrevia hino, não suprime a testemunhas da irmandade. Não manda ninguém sentar porque está demorando um pouquinho no testemunho, que é para adorar a Deus. Quem tem pressa, não venha no culto. Fica na casa. Tranquilo. Perde 90 minutos vendo 11 doido. Quantos jogadores é, Bruno? 22. 22 e tem mais um de preto lá que corre junto, né? Atrás de uma bola. E não pode ficar um pouquinho assistindo o culto. Vocês não tomam tipo não, para vocês verem. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Podemos? Versículo 1 ao 10. Muito bem. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vou ler de novo. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há grande alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui. Amém. Eu acho que ao longo desses 10 anos e meio da CCA, vocês nunca ouviram, enquanto fazia oração,
Deus me trouxe a pregação dessa palavra, já antes do culto Deus trouxe também. A gente fica aqui um pouquinho aguardando para vir a inspiração, para acalmar o nosso espírito. Às vezes troca meia dúzia de palavras com o Bruno, como que está, quanto tempo. Ele passa um feedback de como as coisas estão. Mas Deus sempre traz a inspiração da sua palavra. Mas o que dizia aqui? Nesses 10 anos e meio, então, vocês nunca ouviram falar da nossa igreja como vocês vão ouvir agora. Nunca ouviram, nem você, Bruno, que nós estamos juntos todo dia nesses últimos anos. Nem na rádio, nem em lugar nenhum. A nossa igreja está crescendo, está expandindo, mas é expandindo mesmo, crescendo em números de locais de cultos, crescendo na quantidade da irmandade, alcançando vidas. Esse é um propósito de Deus, não é em absoluto nosso, é do Senhor. E aí nós vem também uma preocupação de sermos sempre transparentes com a irmandade. E que todo esse processo do culto, da divulgação da igreja como um todo, e muito mais do reino de Deus, seja com lisura, com hombridade, com verdade, para você que está me ouvindo aí nesse momento. Essa palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 15, é a transcrição exata, absoluta, da missão da congregação cristã apostólica. A muitos, Deus chamou para diversas coisas. Há igrejas que trabalham a vida material da pessoa, né? O ter, o possuir. Irmão, não está certo, nem está errado. Cada um Deus chamou para uma vocação. E não cabe a nós avaliar, dizer, ó, essa sua maneira de adorar está certa. Porque o próprio Filho de Deus recriminou isso. Se os irmãos verem os cultos que eu atendo, eles são um pouco mais parecidos com os cultos do irmão N. Entretanto, o irmão N é mais sucinto, ele é mais objetivo. Bom, ele é um advogado, é um orador. Então ele vai onde tem que ir e encerra. O irmão Tiago é pastorzão, é pentecostal. Mas na pregação da palavra ele é tranquilo. Na oração ele é mais forte que nós. Você vê que coisa? E é maravilhoso, graças a Deus. Não tem que mudar. Tem que continuar. Servindo a Deus. E a gente dando glória a Deus. Usa mesmo, Senhor. Usa o teu servo, ajuda ele. Aqui, está bem claro. Chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. Porque o problema não é ser pecador necessariamente ou ser santo necessariamente. É achar que não tem mais jeito, você conceber isso em você, ou achar que você não precisa de ninguém. Os dois extremos são ruins. Quando você desiste da salvação e quando você se garante por si mesmo a salvação. Eu garanto, eu sou fiel a Deus, como fariseu. Senhor, eu não sou como publicano. Acho que foi no domingo que Deus deu de falar isso aqui no culto. Antes eu dou meus dízimos, não sou ladrão, não sou roubador, guardo o sábado, blá, 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 blá. Como muitos falam, eu oro muito, eu vou no monte, eu jejuo, eu não sou que nem um Rodrigo que vai na praia com o Caio Cabia, eu vou. Vou na praia com o Caio Cabia. Pena que eu não sei nadar. E não vou de terno, não. Eu não sou louco. E nem de calça. Eu vou de bermuda, não vou de sunga, não fica bem para nós. Mas até vai espantar a turma. Mas vou de bermuda. Ah, mas irmão, tira a camisa? Claro. Quem vai querer entrar no mar de camisa? Não é, irmão. Essas coisas pequenas, essas coisas pobres, que beiram a miséria do pensamento humano. Nós somos tão maiores que isso. Pelo menos a ciência diz que o que nos diverge, o que nos difere, aliás, dos animais, é que nós somos pensantes. Há controvérsias, mas não vamos entrar nesse mérito. Não sei. O que eu sei é que Salomão usou o exemplo dos animais para o ser humano seguir. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, que trabalha no verão para ter seu mantimento no inverno. Então, acho que eles, em muitos momentos, são melhores do que nós, diga-se de passagem. Melhor ter um amigo cachorro do que um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né, Bruno?
O Bruno tem uma meia dúzia lá, né? E os fariseus e escribas, quem eram os fariseus e os escribas? Escribas é aqueles que escreviam. Os fariseus é aqueles que tinham conhecimento da lei. Então essas pessoas, eles eram tidos quase que como semideuses, porque 98% da população era analfabeta. Então as pessoas que dominavam a escrita, elas tinham um grande valor para a sociedade. E por isso se sobrepunham às demais. É mais ou menos como o Bruno, que é membro da igreja, e eu que sou ancião. Então, como eu tenho um cargo, o cargo mais alto da igreja, materialmente falando, pressupõe-se por um devaneio de um doido que eu seja melhor do que ele, ou que eu tenha algum poderio sobre ele, ou que eu tenha algum domínio sobre ele, pelo cargo que eu ocupo, que era o caso desses. E diante de Deus, isso é balela. Nós somos todos iguais, irmãos. Glória a Jesus. E eles então disseram, olha, que homem, dizendo... Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. O Filho de Deus recebia os pecadores e comia com eles. Deixa eu ver se eu estou muito doido, Bruno, e irmãos que estão assistindo, ou só um pouco doido, porque sem ser doido eu tenho certeza que eu não sou. Você ouviu a palavra batismo aqui? Nessa leitura? Você ouviu? Não, irmão, eles eram pecadores porque depois eles foram batizados. Eu não vi falar nada disso. A palavra diz que é sim, sim ou não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Irmãozão, não sei se eram batizados, não sei se era da CCA, não sei se era da macumba, não sei. Era pecador. Não sei se você se lembra, a gente está incluso nessa turma aqui. Você sabe disso, né? Que nós somos pecador também. Não, você não esqueceu disso não, né? Você não está se achando santo não, né? Beleza. Pecador. E ele veio cuidar desses pecadores. E ele se alegra mais estar com os pecadores do que com os justos. Porque o justo não precisa de perdão. O médico se alegra em curar o doente ou unção? Você prefere dar comida para um faminto ou para aquele que não aguenta mais ver comida na frente? Para quem tem fome, para quem tem sede, para quem tem frio, para quem precisa de cuidado. Essa é a nossa missão. E muitos falam, essa igreja é a igreja de pecador. Joia, acertou, é a igreja de pecador. Mas aquele músico lá teve um problema no casamento. Nós nos guardamos a preservar a idoneidade do ministério, para o ministério da palavra, para que possa falar de perdão, para que tenha moral para falar disso. No demais, estão perdoados. Da nossa parte estão perdoados. Irmão, irmã, da nossa parte você também está perdoado. E se nós, diz a palavra, sendo vós maus, se vos pedirdes os seus filhos pão, porventura dar-lhe uma pedra, ou peixe, tu daria uma serpente? Sendo vós maus, quereis dar boas coisas a vossos filhos? Aleluia! Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Estás desprezado, irmão? Aqui é teu lugar. Estás desprezado, irmã? Um vento passou na tua vida e destruiu os teus sonhos. Vamos reconstruí-los juntos. Nós estamos na palavra. Eu quero ver qual capeta, qual demônio que vai levantar contra essa obra. E sabe o que acontece? Aqueles que não tiveram problema algum na sua vida espiritual, acabam vindo também para servirem de bons samaritanos e aprendem a perdoar. Alguns, e dos quais eu fui o principal, julgador, apontador, que quando essa obra nasceu, eu ainda estava na outra igreja e falava, isso é coisa do diabo, e onde Deus me colocou? Para defender essa bandeira do perdão, do amor e da misericórdia. E o dia que nós tivermos que mudar isso, a gente para, porque não tem motivo para lutar com uma estrutura secular, de milhares de igrejas, que age de forma condenatória, para depois se tornar igual. A CCA vai ser CCA até o fim, irmão. Em nome do Senhor Jesus. E vai ser desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Não queiram trazer novidades, não queiram trazer mudanças abruptas. O que nós pudermos abrir os braços. Quer tocar um louvor? Glória a Deus. Quer fazer uma vigília? Glória a Deus. Quer cantar aqui no púlpito um louvor? Glória a Deus. Mas não venham trazer novidades para a obra de Deus. Não venham trazer voto de dinheiro. Não venham trazer campanha para arrecadar dinheiro. Deus não precisa de nada disso. A obra precisa. E a obra vai muito bem. Obrigado,
Deus abençoe. Se preocupa com a salvação. Da obra, o Senhor cuida. E sempre cuidou. Mas é perdão, é graça, é amor, é misericórdia, é reconstrução. A igreja está matando mais do que o inferno. Isso não vai acontecer aqui. Se amanhã, irmão, Deus me levar, eu creio na minha salvação, eu creio que Deus me vai levar. Se eu morrer de hoje para amanhã, e os irmãos virem pregar qualquer outra coisa aqui, fujam dessa igreja, vão para outra. Procurem um lugar que fale do evangelho. Mas enquanto estiver sendo pregada a palavra da verdade, eu falo com a autoridade do Espírito Santo. Vem, irmão, fique junto de nós e vamos servir esse grande Deus na terra. Muitos podem te condenar, muitos podem menear a cabeça. O salmista dizia, todos os que me veem zombam de mim. Faz assim, ó. Estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo... É o que está escrito lá, ou é mentira? Perdão, misericórdia, paz, nenhum julgamento, só abraço fraternal. O julgamento pertence a Deus. E aqui ele dizia, qual vós, pastores de ovelhas, tendo 100 ovelhas, e se porventura uma delas se perder no deserto, veja só, Brunão, porventura, o Bruno disse que vai comprar um casal de ganso. Imagina ter 100 gansos, você perde um. Você não deixa os 99 para buscar o perdido e trazer de volta? Você tem que trazer, ele é seu. Ou você tem 10 dinheiro e perdeu 100 dinheiro, perdeu um, você pega os 99 e guarda aqui e vai procurar. Aqui a palavra diz que a mulher varre a casa, acende a candeia, procura. Quando acha a dracma, a moeda, chama as amigas e fala, graças a Deus, achei o dinheiro que eu tinha perdido. Poxa, mas ela tinha 99, mas fartava um para 100, eu precisava do 100. Assim é Deus. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se foi batizado, se não foi batizado, se era da igreja, se não era da igreja, arrependeu-se? Glória a Deus, parabéns. Você tomou a melhor decisão da tua vida, você largou o cabo de guerra contra o pecado. Eu não vou mais medir forças com você, pecado. Eu vou abrir mão de você. Eu vou abdicar de você na minha vida. Eu vou sair de perto de você. E os anjos fazem festa no céu. Não só através do batismo, através do arrependimento genuíno, como o ladrão da cruz, que disse, nós estamos aqui, Senhor, pelo mal que fizemos, mas Tu és santo. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. E o Senhor, olhando para ele, pendurado no madeiro da cruz, ainda conseguiu ter um gesto de nobreza, um gesto de misericórdia e disse-lhe, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Glória a Jesus. A pecadora que ungiu os pés do Senhor, Zaqueu, o publicano, Paulo, que então se chamava Saulo, como nosso músico clarinetista aqui, recém-membrado, e tantos outros, a mulher do poço de Jacó, eu acho que foi a palavra que o Moine pregou, ontem, não sei, um dia desse aí, ou o Tiago, foi agora bem recente. Então Deus se alegra com o arrependimento. E Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Se alguém te chamou de pecador, dá um glória a Deus bem gostoso aí na live, porque Deus ama o pecador. Chamem a mim de pecador também, vocês não estarão mentindo. Eu sou um miserável pecador. E preciso da graça de Deus, mas sinto perdão. Todas as vezes que recorro ao Senhor arrependido dos meus erros, sinto que Ele me perdoa, sinto a sua graça sobre a minha vida. Sinta você também essa noite, a graça de Deus sobre a tua vida, o perdão de Deus caindo sobre a tua alma, em qual grau for, em qual situação for que você esteja, sinta esse amor de Deus pela tua alma. E não permita que nada venha tirar você do caminho da salvação, que nada venha atrapalhar você de crer na palavra do Senhor, de te desviar dos desígnios de Deus para a tua vida. Ama a palavra, teme a Deus de todo o teu coração e permita o Senhor que a graça de Jesus seja derramada sobre a tua vida e que você aceite essa palavra. Eu estou te convocando, aqui tem um número de telefone.
Chama a gente. Começa um culto na tua casa. Começa um culto na tua cidade. Se você recebeu perdão, agora você sabe como dar perdão para o teu próximo. Vamos fazer uma corrente do bem, um marketing multinível do bem, das coisas de Deus, que leva a palavra, que leva o perdão, que leva o amor, que leva a misericórdia, que leva a salvação. Seja você também um disseminador desse amor e dessa graça maravilhosa. Deus seja louvado. Amém. Ô, Bianca, chama o Nicolas aí para ele orar para mim, por favor. Vamos trazer um jovem aqui para fazer oração para vocês. Vamos fazer passar um pouquinho de vergonha. Ele já está de terno, bonitinho já? Já está, Bruno? O Nicolas já está de terno, bonitinho? Para ele vir fazer oração. O Nicolas. Você e o Marquinhos vieram de par de vaso hoje, igualzinho. Vem orar aqui no culto online para nós encerrar, fiote. Não, vamos fazer a última oração agora. Então, terminou. Vai fazer a última oração. Só para orar. Vem orar ajoelhado aqui. Esse irmãozinho tem uma vontade de ser cooperador de jovem, irmão. Olha bem para a carinha dele. Vê se dá para pôr. Vem aqui. Olha ele na câmera. O que vocês acham? Olha que bonitinho. Uma belezinha, né? Ele vai orar aqui ajoelhado. Nós vamos agradecer a Deus o culto em santa oração. Amém. Só ligar isso aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa está sem. Tá aqui. Pode orar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Santo Deus, eterno Pai que estás no céu, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Pai, por este santo culto, pelo Senhor ter enviado a Sua santa, poderosa palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos abençoado, Senhor, pelos alimentos, pelas nossas vestes. Senhor, te agradecemos, Pai, pelos pedidos de oração que o Senhor tem abençoado na semana, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo que estás no céu, não em nosso nome, mas em nome do seu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. A Irmandade vai ver aqui, muito em breve, essa moçada atendendo culto para vocês, tá bom? Culto para os jovens aí. Tem um escondido lá no fundo que diz que não vem de jeito nenhum, mas vai vir, que é o Diego também. Em breve, se Deus quiser, Deus vai preparar deles estarem aqui junto de nós. Vamos despedir com o cântico 157, 157. Os dois tinham pilha.
Glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos orar o Pai Nosso, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe a Irmandade. Não deixe de compartilhar a live, de se inscrever no nosso canal e faça essa palavra chegar longe para muitas almas ouvirem que estão libertas da escravidão do pecado. Imediatamente após o término do culto, nós faremos a postagem do trecho só da oração e do trecho da palavra. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.